racismo, tal como o machismo e o capitalismo, é um sistema opressivo que vem desde há séculos e cujo propósito é a subjugação e exploração de povos ou grupos de pessoas através da fabricação de hierarquias sociais, neste caso com base na raça e nas características físicas que associamos a determinadas raças. Está tão enraizado na nossa cultura, na nossa sociedade e na nossa história, nas nossas instituições, que leva a uma normalização e legitimação da noção de superioridade da raça branca relativamente às demais, de forma a manter assim o poder e o privilégio da branquitude e a opressão das pessoas racializadas. O racismo é histórico, fruto da colonização, e essa história é marcada por desumanização, genocídio, violência e exploração da população africana e também pela escravatura e pelo tráfico de pessoas escravizadas, sendo que Portugal foi o país que mais pessoas africanas traficou. Essa violência era legitimada e até patrocinada pelas instituições ocidentais da altura, como a própria Igreja e a ciência. Esse período tão determinante da nossa cultura e da nossa história, como é óbvio, tem ainda impactos na nossa sociedade atual e impactos esses que não podemos continuar a ignorar e até a negar em certos casos, enquanto pessoas racializadas continuarem a ser vítimas desta lógica colonial que castiga corpos racializados e os condena a lugares de inferioridade e sujeitos à exploração. Basta pensarmos quão mais vulneráveis são, aliás, quem são as pessoas mais vulneráveis à violência do Estado, ao encarceramento e à exclusão social. O racismo é estrutural porque a nossa sociedade está estruturada de forma a manter este sistema de branquitude, ou seja, de vantagem social das pessoas brancas e que condena a invisibilização social e a silenciamento a pessoas negras, pessoas ciganas e outras pessoas racializadas. Sendo assim, o racismo estrutural está patente nas manifestações culturais, na legislação vigente, e também na ocupação do espaço público e das próprias instituições. O racismo é também institucional quando esta discriminação racial se dá através das próprias instituições, e isto acontece porque as nossas instituições ainda não saíram dessa lógica colonial da sua fundação e acabam assim a comportar-se muitas vezes, ainda demasiadas vezes, de forma a oprimir pessoas racializadas, a reproduzir e a perpetuar este tipo de estereótipos e a determinar certas expectativas sociais ou lugares sociais para as pessoas com base na sua etnia ou na sua raça. O racismo institucional manifesta-se, por exemplo, através do abuso de poder das forças de segurança e da brutalidade policial direcionado especificamente contra pessoas racializadas, também no ensino escolar, na divisão racial que se faz entre as turmas. E como a qualidade de ensino é mais fraca e tem menos ofertas formativas para ambientes escolares e escolas em que a maioria das pessoas são racializadas, ou ainda mesmo no sistema de justiça, onde pessoas racializadas são condenadas como muito mais agravantes do que pessoas brancas. Existe, por fim, o que chamamos de racismo interpessoal, que acontece entre as pessoas e que não é nada mais senão um reflexo e um fruto destas formas de racismo sistémico que falámos agora, como o estrutural, o institucional e o histórico. São estas formas de racismo que incentivam e legitimam alguém a ser racista, a agir e a expressar-se de forma racista. A mandar Joacine Catar Moreira, uma deputada portuguesa negra, para o país dela e a criar petições para impedi-la de tomar posse por causa de uma bandeira da Guiné-Bissau na noite eleitoral, foi o racismo interpessoal que matou Bruno Candé, que agrediu Cláudia Simões e que persegue Mamadou Ba. E também condena, estigmatiza e castiga a juventude negra. E isto acontece, o que o permite e o que o alimenta é uma fraca legislação contra do racismo, contra a discriminação racial, é a ausência de reconhecimento deste problema estrutural que nos afeta por parte de toda a nossa sociedade e também a inação dos nossos governantes, de quem tem mais poder na nossa sociedade e que não quer de facto resolver este problema porque beneficia dele, na verdade. Ok, vamos a alguns equívocos sobre racismo e antirracismo. Na verdade, na maioria das vezes não são equívocos, mas sim desinformação deliberada que espalham para tentar descredibilizar a luta antirracista. E um dos casos é quando se apelida alguém de racista só porque é antirracista, só por lutar contra o racismo, por melhores leis, por igualdade plena e justiça social. Racista
é quem quer o oposto a isso, é quem tenta silenciar as pessoas que fazem o movimento antirracista. E outro deles, o mito, muito conhecido já, do racismo inverso, de que pessoas racializadas podem ser racistas contra pessoas brancas, o que não é verdade. Embora, em algum ponto da sua vida, pessoas brancas possam sofrer discriminação racial por serem brancas, pela sua raça, naquele momento, não podem sofrer de racismo, porque racismo é algo muito maior do que isso. É algo estrutural, sistémico, histórico, tal como já dissemos aqui, que vai muito além daquele momento, mas sim encontra-se em toda a nossa cultura e nas nossas instituições. Portanto, pessoas racializadas até podem ser racistas contra pessoas racializadas, sim, mas não contra pessoas brancas, porque o racismo origina da branquitude, da noção de superioridade da raça branca relativamente às demais. Sendo que a nossa história colonial da nossa sociedade portuguesa acabou há menos de 50 anos, é expectável que a nossa sociedade atual seja ainda estruturada com base numa cultura racista. E não só é urgente pararmos de o ignorar, como é urgente agirmos contra isso. É urgente descolonizar as nossas instituições e o nosso pensamento.